Roblox. Mas você conhece a história de um jogador chamado Jair, um garoto que simplesmente amava jogar Roblox, mas especificamente rouba um brain rot. Porém, nos dias de hoje ele se encontra em um estado gravíssimo. E bem, eu já trouxe inúmeros vídeos contando algumas histórias que acontecem no Roblox, mas de longe essa daqui é uma das mais comoventes. E esse é um caso que acabou ficando muito famoso lá na gringa, então eu estou aqui para contar pra vocês. Então é claro, ajeite sua maravilhosa coluna, pegue seu cafezinho, eu sou Smurf, então venha comigo saber um pouco mais sobre esse trágico caso de um jogador chamado Jair. Jair, a princípio, era um garoto bem normal, para falar a verdade, mas a única coisa que acabava perturbando ele assim eram os problemas que ele enfrentava em casa. O seu pai, por exemplo, passava por muitos problemas financeiros, e além disso, Jair tinha irmãos. Jair possuía mais 3 irmãos dentro de casa, então totalizando eram 4 filhos para o pai cuidar, e muitas das vezes ele não conseguia. E, infelizmente, a mãe de Jair e dos outros irmãos veio a falecer há algum tempo. Ela acabou sofrendo um acidente muito trágico, e pela tristeza dos irmãos, ela não está mais nesse mundo. Se você entrar no Roblox, você vai perceber que 800 Robux está custando quase 60 reais. Mas na loja do P7 Draw, 800 Robux está custando apenas 36 reais. Ou seja, se você comprar lá, você vai estar economizando 24 reais. Olha que incrível. Além disso, tem várias coisinhas que você pode estar adquirindo também, como por exemplo, diamantes de 99 noites, que todos nós sabemos que no jogo o preço é muito salgado. Além disso, tem centenas de brain rots que você pode estar comprando também. Não só isso, como também itens no Grow a Garden. E tudo fica mais barato ainda se você utilizar o cupom Smurf. Então, se eu fosse você, eu seguia essa dica de ouro. Enfim, os 4 irmãos eram homens, e o irmão mais novo era o Jair, e ele se destacava mais por gostar muito de jogar Roblox. Ele passava o tempo todo jogando, já que ele não jogava nada além de Roblox, porque era o único jogo que ele realmente gostava. E pra falar a verdade, o Jair tinha bastante amigos dentro do Roblox e na escola também. E o problema começa quando o Jair acabava tirando algumas notas meio ruinzinhas, porque o pai de Jair sofria com um problema de raiva. Quando seu pai se irrita com algo, a raiva acaba consumindo ele por inteiro. Ele não conseguia pensar direito e acabava maltratando todos os seus filhos, mesmo que seja por um motivo bem bobo. E Jair sabia disso, e por medo ou para não decepcioná-lo, ele tentava se comportar bem ao máximo. Mas por outro lado, o pai de Jair simplesmente não gostava que ele jogasse Roblox. Ele dizia para Jair começar a estudar, porque era isso que importava. E os únicos momentos que o Jair podia jogar Roblox era quando seu pai estava no trabalho, que era à tarde. E há um relato bem terrível sobre esse caso, que é quando seu pai acaba chegando mais cedo do trabalho, e assim que ele vê seu filho Jair jogando Roblox, ele simplesmente acaba batendo nele com cinta. Bem, eu acho que esse pai aí é um pouquinho descontrolado, sabe? Tipo, eu só acho. Mas depois dessa surra, Jair acabou percebendo que vai ter que jogar Roblox de uma forma meio escondida, para que isso não aconteça de novo. E então tudo ocorria bem. Porém, 2 semanas depois acabou surgindo um jogo que ficou muito famoso no Roblox. E é claro que estamos falando do Robin Brain Rot. E isso acabou encantando o Jair de uma certa forma. Assim que ele descobriu esse jogo, ele ficou apaixonado pelos Brain Rots. No início, ele jogava pouco, ele costumava jogar com os amigos da escola. E então, como era uma novidade para o Jair, para todos no Roblox inclusive, ele acabava jogando todas as tardes, enquanto seu pai ainda estava trabalhando. E é claro, torcendo para que ele não volte cedo do trabalho, como aconteceu na última vez. Mas, aos poucos, sem perceber, Jair estava começando a desenvolver um vício fortíssimo pelo jogo. Jair percebeu esse problema quando em um certo dia ele não conseguiu jogar Roblox, porque nesse dia o seu pai tinha ficado em casa, ele não foi trabalhar. Mas, meu Deus, né, que custa deixar o menino jogar um pouquinho, cara? E nesse dia o Jair passou a tarde inteira completamente ansioso, querendo jogar Steel Brain Rot a qualquer custo. Ele acabou passando o dia todo no tédio e completamente ansioso por não poder jogar. E então ele teve que esperar até o dia seguinte pra jogar. E no dia seguinte ele finalmente conseguiu jogar Roblox. Olha que maravilha. Jair então imediatamente entrou no Steel Brain Rot. Ele estava simplesmente muito animado pra jogar, e assim que entrou sentiu uma emoção imensa. Ele realmente gostava muito da mecânica de poder roubar os Brain Rots dos outros e também poder defender os seus Brain Rots. Parecia então que Jair se sentia mais vivo quando jogava Robin Brain Rot. Mas ficar viciado nesse jogo mais tarde traria alguns problemas para Jair. E um dos problemas que começou a aparecer foi quando Jair começou a tirar notas muito baixas na escola. E como eu havia dito para vocês, o Jair era um estudante mediano, mas agora ele havia se tornado um péssimo estudante, tirando apenas notas baixas, zerando provas e entre outras coisas. E isso acontecia porque durante a aula inteira ele só pensava em uma coisa: não ver a hora de chegar em casa e jogar Robin Brain Rot. E isso, querendo ou não, acabava desviando seu foco na aula e prejudicando a sua concentração nos estudos. E isso fez com que a diretoria da escola chamasse o pai de Jair até a escola para conversar do porquê isso aconteceu com ele, porque seu desempenho na escola era tão baixo e suas notas ficaram ruins de repente. A professora queria saber se eles estavam tendo algum problema em casa, e o pai de Jair dizia que não, e que estava tudo normal, e que não sabia o porquê das notas de Jair estarem tão baixas assim. E quando o pai de Jair chegou em casa, ele estava
estava furioso com Jair, porque tudo que ele tinha que fazer era estudar e tirar notas boas. O pai de Jair, furioso, acaba perguntando para seu filho por que suas notas estão baixas. Jair então, em vez de contar a verdade, resolveu mentir para o seu pai. Jair acabou dizendo que estava doente já fazia algumas semanas e que não estava se sentindo bem. E então o pai de Jair acabou se acalmando ao ouvir isso, porque pelo que parece ele já estava pensando em bater no Jair por ter tirado notas baixas. Mas como Jair disse que estava doente, ele não fez isso. E logo em seguida o pai de Jair decidiu levar ele no médico para ver o que estava acontecendo, é claro. E assim que eles chegaram até o consultório, Jair não sabia o que dizer ao médico, já que ele havia mentido dizendo que estava doente para o pai. Então na hora ele acabou inventando qualquer coisa. Ele falou que estava com muita dor de cabeça. Ele disse que era uma dorzinha leve, mas que acabava incomodando ele. O médico então acabou examinando ele e disse que não havia nada de errado, que ele estava completamente saudável. O médico disse que isso parecia muito estranho, mas do mesmo jeito ele decidiu confiar no que Jair disse. Logo em seguida então, o médico acabou receitando uma semana inteira de repouso para Jair, já que essa suposta dor de cabeça pode ser devido ao cansaço ou porque ele não estava dormindo direito. Galera, esse Jair tá muito espertinho pro meu gosto, meu irmão. E quando o médico disse isso, Jair tava tentando esconder o seu sorriso estampado na cara, já que ele ia poder ter uma semana inteira pra poder jogar Roblox, ou melhor, Robin Brainrot. E depois de saírem do consultório do médico, eles chegaram em casa. E logo de cara, Jair perguntou ao seu pai se ele podia jogar Roblox. E o pai, pela primeira vez na vida, por incrível que pareça, disse que sim, mas apenas por uma horinha. Mas é claro que Jair não ia jogar apenas uma hora. Jair ficou jogando por uma hora, como foi o combinado. Mas assim que seu pai foi para o trabalho, Jair jogou a tarde inteira. E pra falar o óbvio, Jair passou a semana inteira jogando Robin Brainrot. E até esse ponto do campeonato, é claro que Jair estava completamente viciado por Robin Brainrot. Desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, ele só pensava em uma coisa: Roblox, Roblox, Roblox e Roblox. A semana de repouso se passou, e assim que Jair voltou para a escola normalmente, ele estava mais distraído do que nunca. Ele começou a brigar com seus colegas de classe, e começou até mesmo a discutir com seus próprios professores. Ele simplesmente acabou surtando no meio da sala de aula. Ele simplesmente culpou a todos, e gritou bem alto que por causa da escola ele não podia jogar Roblox, demonstrando, é claro, uma certa abstinência pelo jogo. Os professores então decidiram ligar para o pai de Jair novamente, dizendo que ele brigou com os colegas e com os professores. O pai de Jair simplesmente não acreditava no que estava ouvindo, porque pensou que ele iria melhorar depois de uma semana de repouso. Seu pai ficou simplesmente furioso ao ouvir tudo aquilo. Naquele mesmo dia, Jair chegou em casa e começou a jogar Roblox. Ele pensou que seu pai não ia incomodá-lo por estar jogando, e se por acaso ele o incomodasse, era só ele dizer que estava com dor de cabeça ainda. Mas quando o pai de Jair chegou em casa, a história foi um pouco diferente. Assim que seu pai chegou em casa e viu ele jogando Roblox, ele em seguida foi até ele e simplesmente começou a gritar, chamando-o de inútil e que não servia pra nada. Jair então, pra escapar da situação, ele acabou tentando mentir mais uma vez, dizendo que era porque ele estava com dor de cabeça. Mas dessa vez o pai de Jair não acreditou na história e simplesmente acabou dando um tapa na cara dele, dizendo para não fazer isso, e acabou falando pra ele parar de mentir. Jair chorou e disse que ele estava falando a verdade. E nessa mesma hora, os irmãos de Jair acabou interrompendo o pai e disse que talvez ele realmente esteja doente e não esteja mentindo, e é por isso que ele não esteja prestando muita atenção na escola. O pai de Jair então resolveu escutar os seus outros filhos e acabou se acalmando um pouco. O pai de Jair então levou o filho de novo ao médico. Pois é, de novo. O médico então perguntou ao Jair o que estava acontecendo com ele. Jair então disse que estava com uma dor imensa na cabeça, insuportável. O médico, ao ver isso, ele decidiu examinar o Jair da cabeça aos pés novamente. E pela segunda vez, ele disse que não viu nada de estranho. Mas dessa vez o médico decidiu enviar medicamentos para ver se dessa vez solucionava o tal problema. O médico disse também que ele podia continuar indo na escola normalmente. E até então tudo bem, os dois voltaram para casa e quando chegaram lá, o pai do Jair resolveu confiscar o celular de seu filho, deixando ele de castigo e sem celular por um tempo. Jair então, é claro, ficou extremamente irritado, começou a espernear, falando para devolver o celular, e o pai simplesmente gritava dizendo que não, que só ia devolver assim que ele tirasse notas boas. E então no dia seguinte Jair foi até a escola, e por sinal estava prestando bastante atenção na sala de aula, porque queria tirar boas notas. Mas às vezes quando ele pensava no Robin Brainrot, isso acabava não deixando ele em paz. Conforme as horas da aula iam passando, ele só conseguia se imaginar roubando Brainrots e conseguindo os mais raros. Jair começou a perceber que toda vez que ele se imaginava jogando Roblox, algumas partes do seu corpo começavam a tremer. Ele começava até mesmo a suar e sentia que o seu desejo por jogar Robin Brainrot estava aumentando. Jair não aguentava mais, ele estava quase surtando. E foi aí que ele decidiu tomar a segunda pior decisão de sua vida, que foi pegar o seu celular de volta aonde o seu pai havia escondido. E Jair sabia que se seu pai descobrisse que ele pegou o celular, ele ia acabar sofrendo as consequências, de uma forma meio pesada. Mas Jair não se importava, ele queria jogar Roblox a qualquer custo. E então Jair
Jair acabou bolando um plano estratégico para isso. Ele decidiu entrar no quarto do seu pai assim que ele fosse ao trabalho. Ele decidiu vasculhar o quarto de seu pai até encontrar o celular. Depois, é claro, de seu pai sair para o trabalho. E depois de encontrar o celular, ele ia ficar jogando a tarde inteira. E antes do seu pai chegar, ele ia colocar o celular exatamente no mesmo lugar. Assim, o pai dele não ia perceber que ele ficou jogando Roblox a tarde inteira. E esse foi o plano quase perfeito de Jair. E então chegou segunda-feira. Às 7 da manhã, o seu pai saiu para trabalhar. E Jair tinha que ir para a escola às 7h30 da manhã. E quando seu pai foi para o trabalho, Jair imediatamente foi até seu quarto e começou a procurar pelo seu celular. E então ele acabou encontrando. Foi bem fácil até. Ele colocou o celular no seu quarto e foi para a escola. E ao chegar na escola, ele começou a jogar Roblox imediatamente. Entrou no Robin Overwatch. Ele acabou ficando tanto tempo sem jogar Robin Overwatch que voltou 10 vezes pior. Ele tava tão desesperado para jogar que até perdeu a noção do tempo. E nem sequer estava olhando para o relógio. E as horas se passaram. Jair estava rindo e gargalhando, roubando o Brainrot da galera. Ele simplesmente só não queria parar de jogar. E detalhe, já era tarde. E por fim ele acabou percebendo isso, né? E então imediatamente ele foi para o quarto de seu pai para colocar o celular no mesmo lugar. É aí que ele acaba escutando alguns passos atrás dele. Jair se virou para trás e deu de cara com o seu pai. E é claro, com o celular na mão. Ele ficou inacreditado e não podia crer que seu filho estava fazendo isso com ele, mentindo na cara dura. Ele não podia acreditar que Jair não ouviu seus conselhos. E foi aí que o pai de Jair tirou a cinta e decidiu bater em Jair de uma maneira muito forte com ela. A raiva acabou tomando conta do pai de Jair. Ele acabou ficando cego e dominado pela fúria. E enquanto o pai de Jair batia nele, Jair só sabia gritar: "Pai, me desculpa, me perdoa, eu estou doente." O pai dele não se importava. Ele bateu nele com mais raiva ainda, porque no fundo ele sabia que seu filho estava mentindo sobre essa tal doença. E nesse exato momento, os irmãos de Jair ouviram os gritos e ouviram os barulhos de batidas, e foram imediatamente para o quarto. E ao entrarem, viram a cena terrível que estava: Jair deitado no chão, completamente cheio de machucado nos braços e nas pernas, e do lado o pai das crianças, completamente em fúria, batendo em Jair sem parar. Os irmãos imediatamente foram acalmar o seu pai, mas parecia que ele não estava raciocinando direito, e simplesmente resolveu partir para cima dos outros filhos também, com a cinta na mão. E então os irmãos tiveram que conter o pai, para impedir ele, é claro, porque eles viram que ele não estava em sã consciência. Os irmãos então tiveram que agarrar ele pelos braços e pelas pernas, para que ele não se mexa. E então finalmente o pai se acalmou. Depois que o pai de Jair voltou a ter consciência, ele percebeu o que havia feito. O estado que Jair ficou estava terrível, completamente machucado. E logo em seguida o pai de Jair começou a chorar muito, e começou a se sentir até mesmo culpado por ter feito aquilo com o filho. E então imediatamente decidiu levar ele ao pronto-socorro. Quando chegaram lá, os médicos disseram ao pai de Jair e aos irmãos que o Jair estava em um estado muito grave e que não sabia se ele iria se recuperar logo. A família, ao escutar isso, começou a chorar. E então o tempo se passou e Jair simplesmente não acordou mais. E esse é um caso que ficou bem famoso lá na gringa. E algumas pessoas dizem que até hoje Jair ainda não despertou de coma. Mas se isso daí for verdade, eu, Smurf, realmente espero que ele desperte e se recupere o mais rápido